Olá, pessoal. Me chamo Ana Virgínia, sou professora em formação pela Universidade Estadual da Paraíba. Neste vídeo, retornaremos à Paraíba do século XVI para buscar um pouco mais da participação das comunidades indígenas e os africanos e as africanas em diáspora na participação da conquista da capitania da Paraíba, formada no ano de 1585. Para discutir o tema, através da historiografia, contamos com o professor Aleph, que discutirá alguns pontos-chave para o debate desta temática. Olá, me chamo Helena, sou professora de História em Formação. E para entender esse contexto em que indígenas, negras e negros se encontravam na Paraíba da época da conquista, é preciso considerar que no início do século XVII, a capitania da Paraíba passava por uma fase lenta de crescimento, em que as formas de lidar com as diferentes condições do terreno, do litoral ao semiárido, começavam a ser exploradas em sua primeira forma de ocupação, a partir da extração do pau-brasil. Este, o primeiro grande ciclo econômico da região, fora sendo gradualmente substituído pela produção açucareira, a qual decai apenas no século posterior. As várias mudanças ocorridas na coroa portuguesa trouxeram conflitos com os holandeses, que antes, responsáveis pelo comércio de açúcar, ficaram proibidos de aportarem em terras portuguesas, causando enorme prejuízo aos holandeses. A partir dessa desvantagem econômica e a disputa pela produção em solo brasileiro é que se tensionam as relações que dão início à Guerra Luso-Holandesa, certo? Aleph, nos conte um pouco mais sobre como se deu esse conflito nas capitanias do Norte, principalmente no que se refere à capitania da Paraíba. Sobre os conflitos luso-holandês, Helena, durante a primeira fase, que compreende o período do Brasil holandês, 1630 e 1636, a qual corresponde à fase da conquista e consolidação das campanhas militares promovidas pela Companhia das Índias Ocidentais no atual Nordeste brasileiro, a capitania da Paraíba foi das 4 capitanias iniciais a serem conquistadas, a penúltima a se render. Isso ocorreu após 3 conflitos, dos quais os portugueses e espanhóis saíram vitoriosos em 2. Nesse período, houve 3 expedições holandesas na capitania da Paraíba, ocorridas em dezembro de 1631 e em fevereiro e dezembro de 1634. Sua repercussão para a colônia, sua ligação com os conflitos ocorridos nas capitanias vizinhas de Itamaracá, Rio Grande do Norte e Pernambuco e as dificuldades que os holandeses tiveram para conquistar a capitania da Paraíba foram marcos desse período, pois nossas conclusões revelam que a empresa bélica empreendida pela UIC para conquistar a Paraíba consistiu em um dos vários desafios que a companhia enfrentou nesses primeiros anos. Desse modo, se constituíram as investidas e conflitos luso-holandês. Agora que estamos devidamente contextualizadas com os desdobramentos do conflito entre portugueses e holandeses, que se desdobra entre vários agentes, é interessante questionar o fato de que, embora a informação sobre as bases étnicas da colonização brasileira serem bem difundidas, ainda pouco se discute sobre a diversidade dessas populações negras e indígenas. A partir desse ponto de vista, de onde vinham essas pessoas negras escravizadas trazidas à capitania da Paraíba? E quais eram essas comunidades indígenas originárias dessa terra? Boa pergunta, Helena. E começamos esta narrativa da conquista no ano de 1585, quando o afluente do rio Paraíba se tornou o cenário de um acordo de paz entre portugueses e tabajaras, mas que nesse cenário não representou em nada os povos potiguaras, que eram os verdadeiros donos das terras acordadas. Aí então, Helena, já são apresentadas 2 comunidades dos povos originários, mais presentes nesse contexto e em conflito. E com a formação da capitania da Paraíba e com o domínio da costa litorânea, teve início na Paraíba a formação da agricultura de exportação e da economia interna. Já quando nos referimos aos negros e negras escravizados, eles vinham em grande parte das regiões de Angola, Guiné e Cabo Verde.
A localidade de onde eles e elas foram trazidos, contra a sua vontade, claramente, fazia totalmente uma diferença na hora da compra pelos escravistas. Muitos contam, Helena, que eram classificados como sendo negros vindos de Guiné, os excelentes, mas não tão fortes. Já os de Cabo Verde, os mais fortes e, portanto, mais caros. Apesar desta migração forçada, Helena, a população negra da Paraíba não conseguiu apresentar uma população escravizada muito maior do que 20% de sua população total. Vários motivos explicam tal constatação. Algumas das razões para essa porcentagem relativamente baixa foram as frequentes epidemias, as pestes e as secas que ocorreram na Paraíba. Outro fator para os baixos números de escravos diz respeito também às condições econômicas da Paraíba. Se a capitania da Paraíba apresentava altos índices da produção de açúcar, Helena, nas primeiras décadas da colonização, depois da retirada dos holandeses, em 1654, esse quadro se alterou bruscamente. E quais papéis desempenharam indígenas, negras e negros nesse período histórico? Sobre a população negra, africana e afro-brasileira, Helena, na sua ampla diversidade, mulheres e homens como trabalhadores livres, libertos e escravizados estiveram presentes na formação da Paraíba, desenvolvendo variadas atividades, e que, junto com os povos indígenas, construíram com a exploração de seu trabalho a história da Paraíba em diferentes épocas históricas. Com a insurreição pernambucana, negros e indígenas tiveram uma participação importantíssima na expulsão dos holandeses no Nordeste, tratando em especial a Paraíba, que, sem a colaboração negra e indígena, a coroa portuguesa nunca iria conseguir dominar novamente a Paraíba e estabelecer um domínio de fato nos demais capitanias recém-conquistadas. Já os povos originários foram os primeiros a compor a base de trabalhadores e trabalhadoras para essa produção inicial em meio à agricultura, que depois da forte pressão da Igreja Católica, a força de trabalho é substituída gradualmente pelas pessoas negras vindos do continente africano. No entanto, é válido ressaltar que as comunidades indígenas potiguaras e tabajaras não ocuparam somente o local da mão de obra, mas também se configuraram como agentes políticos em acordos, guerra e na dominação da própria capitania. Em 1599, os potiguaras foram derrotados pelos portugueses e seus aliados, tabajaras. Defendia-se que, para garantir sua segurança e o desenvolvimento da colonização daquelas terras, era necessário estender a linha da fronteira com os índios não aldeados, no caso os potiguaras. No entanto, os potiguaras não estavam sozinhos e, em sua estratégia, firmaram alianças com os franceses. Já os escravizados e escravizadas, Helena, na capitania da Paraíba, desempenharam diversas tarefas. As mulheres africanas eram colocadas para trabalhar dentro das casas dos seus senhores em atividades domésticas. Como o principal produto de exportação era o açúcar, os homens eram encarregados de todo o processo, desde a plantação, o cultivo da cana, a fabricação do produto final e ao seu destino aos portos em direção à comercialização. Toda a produção açucareira, nos anos iniciais da colonização no Brasil, e em especial na Paraíba, não seria possível sem a mão de obra dos negros africanos e dos indígenas escravizados. E além da imposição do trabalho escravo, as africanas e os africanos, na capitania também, participaram desse cenário de guerra em atividades como a da expedição organizada em 1584 e liderada por Frutuoso Barbosa, que denota a presença africana no processo de conquista da Paraíba. Ainda sobre as bases étnicas presentes na capitania da Paraíba, essa perspectiva única da história traz grandes mitos, sendo um deles o de uma colonização de receptividade pacífica, tanto pelas pessoas negras quanto pelos povos originários. Sendo assim, o que o conflito da Baía da Traição nos diz sobre a passividade indígena? Para entender essa questão, Helena, temos que compreender que as décadas que sucederam o domínio da Capitania Real da Paraíba em seu cotidiano foram marcados pela violência do estado de guerra permanente. O fim do mito da passividade dos indígenas aos interesses coloniais é ponto importante desse debate. É importante
não os apontar apenas de forma indefesa e passiva às ações colonizadoras, pois cada vez mais eram implementados os processos de aculturação e ocidentalização do mundo e das populações nativas, mas, mesmo entre conflitos, a população indígena tentava se reconstruir. Assim, ocorreram então disputas entre diferentes famílias para a obtenção de mercês como cargos burocráticos e posses de terras, entre religiosos e capitães mores, para exercer controle sobre a mão de obra indígena, entre grandes proprietários e senhores contra as autoridades em geral. Nesse sentido, nesse período, ocorre o massacre na Baía da Traição. Por ajudar os holandeses em sua fuga, depois de serem derrotados pelos portugueses, visto que os holandeses pararam na Baía da Traição e foram ajudados pelos povos originários potiguaras, e depois disso os portugueses foram até o local e assim mataram muitos indígenas, porém os holandeses escaparam. No entanto, Helena, os tupis, diferentemente de outros grupos, interagiam com diferentes culturas, assimilando e incorporando novas práticas e reafirmando suas próprias. A utilização da religião cristã pelos indígenas não se refere apenas à submissão destes, mas também um meio de comunicação para com os portugueses e os holandeses, junto com a representação de um posicionamento político e formação de alianças entre indígenas e europeus. Professor Aleph, o que seriam esses processos de aculturação e ocidentalização citados? Poderia nos explicar melhor? Esses processos citados partem de estudos recentes acerca do tema, que apontam outras formas de violência, Helena, não tão visíveis pelos quais foram submetidos as outras comunidades indígenas e negras, realizados através do impedimento de realização de práticas religiosas e culturais de cada comunidade, que se viram obrigadas a atacar com a experiência imposta pelos colonizadores. Além dos próprios esquemas políticos de dominação, ainda tivera a larga influência das ordens religiosas presentes na capitania. Essas ordens religiosas também exploravam o trabalho escravo dos africanos. Eram largamente utilizados pelos jesuítas nas diversas atividades na capitania da Paraíba, trabalhando em suas diversas fazendas e demais possessões. Além de terras, gado e dinheiro, os beneditinos também tinham escravos. Com o fim do domínio holandês, os beneditinos e os carmelitas reorganizaram suas propriedades, onde mantiveram a exploração da mão de obra escravizada. Assim, temos o respaldo religioso para legitimar os espancamentos e desumanidades contra negros, ou seja, a religiosidade como pano de fundo para as atrocidades contra os escravos. Não seria nada vantajoso para esse sistema perder uma mão de obra tão valiosa. Desse modo, sabendo que a aculturação é o processo de modificação cultural de um indivíduo, grupo ou povo que se adapta a outra cultura, ou dela retira traços significativos, e sabendo que ocidentalização é o modificar-se de acordo com os hábitos da civilização ocidental, percebemos que esses processos foram sofridos por muitos povos originários, com a vinda dos europeus para este continente. E a formação dos quilombos na Paraíba na época da conquista se relacionam com esses fatores? Para compreendermos isso, Helena, temos que entender que a dominação holandesa na Paraíba, na primeira metade do século XVII, manteve o sistema escravista, pelo fato de que a escravização era uma novidade para eles, o que resultou no disparo da produção do açúcar e um crescimento gigantesco na economia do Nordeste. É importante falar que a violência por parte dos europeus era constante e realizada por diversos meios. Essa pedagogia do medo era feita de forma proposital para se evitar rebeliões e que também acreditava-se que quando mais os escravizados e as escravizadas apanhassem, maior seria a sua produtividade nos trabalhos estabelecidos. Na Paraíba, a manutenção da escravidão e a submissão ao trabalho nas lavouras canavieiras era como em todo o Brasil, movida pela agressão a seus trabalhadores. Contudo, o caso era tão alarmante que o rei de Portugal, temendo talvez uma reação mais organizada dos escravizados, pediu aos senhores da Paraíba que fossem mais prudentes no uso da violência.
A resistência entre negros e negras, Helena, foi um marco que culminou em vários quilombos, não só na Paraíba, mas em todo o Brasil colonial, sendo a maior e mais famoso o Quilombo dos Palmares, com Zumbi e Dandara. A formação dos quilombos causaram repercussão, medo e transtorno social em toda a sociedade paraibana da época, a ponto da população adquirir armas para sua própria defesa. A resistência também ocorria na própria produção do açúcar, que, extremamente complexa, acabava por ser sabotada pelos trabalhadores escravizados, que causaram enormes prejuízos aos seus senhores. Algumas queimadas nos canaviais e assassinatos de senhores também eram resultados dessa resistência negra contra o sistema escravista. Desse modo, podemos compreender que a escravização negra na Paraíba não foi realizada sem resistência e muito menos com passividade. Este vídeo foi realizado para a disciplina de História da Paraíba, do curso de História na Universidade Estadual da Paraíba, pela equipe formada por eu, Ana Virgínia, Aleph Mendes, Aline Pontes, Amanda Aparecida, Maria Gabriele, Maria Helena e Roberto.